Agora a gente vai falar bem parecido sobre renda variável, né? Agora vamos falar o que é renda variável. Renda variável é um tipo de investimentos onde você se torna sócio de empresas e compartilha com ela lucros e prejuízos. No ponto que renda fixa, né? Eu empresto meu dinheiro para alguém, aqui eu vou me tornar sócio. Me tornei sócio, por exemplo, do Banco Itaú. Vou me tornar sócia do Banco Itaú. Se o Banco Itaú lucrar, eu lucro. Se o Banco Itaú tiver prejuízo, eu tenho prejuízo também. De quais empresas eu posso me tornar sócio? Do Itaú, do Pão de Açúcar, de shoppings, do McDonald's, empresas daqui, empresas de fora, empresas da Índia, da China, de onde você quiser. Você pode se tornar sócio. O que você precisa para entrar nesse mercado com segurança? Entender como ele funciona. E essa é a minha função aqui, te explicar mais ou menos como que funciona renda variável. Qual é a principal característica da renda variável e que a gente até já falou um pouquinho lá na volatilidade? Eu não tenho controle se ele vai lucrar, a empresa que eu escolhi para ser sócia, se ela vai lucrar ou se ela vai ter prejuízo, né? Elas ficam ali à mercê do mercado, da economia, então eu desconheço totalmente, não tenho como prever se ela vai lucrar ou se ela vai dar prejuízo. O que eu tenho como me cercar no primeiro momento é escolher boas empresas. E aí a gente vai estudar isso um pouquinho mais para frente. Mas a volatilidade, né, aquele sobe e desce, se ela vai subir ou vai cair, eu não tenho como prever, porque isso depende da economia local e de alguns outros setores, né? Então, para uma empresa, vamos de novo imaginar o Itaú. Para o Itaú, imaginando que eu me tornei sócia, comprei uma ação do Itaú e agora vou ver aí como que esse mercado funciona, né? Eu me tornei sócia, eu quero que ela lucre, porque se ela lucrar, ela vai dividir comigo. Se ela tiver prejuízo, ela não vai dividir comigo, né? Ela não põe na conta o prejuízo, eu não pago os custos dela, mas eu deixo de ganhar e eu poderia estar investindo em uma outra empresa vencedora. Então vamos lá. Para o Itaú ter lucro, né, entendendo que eu sou sócia dele, ou prejuízo, ela depende do cenário de uma economia doméstica. A gente aprendeu isso lá na primeira aula sobre os mercados, né, o mercado econômico e o mercado financeiro. As coisas têm que funcionar ali na economia doméstica para ela ter lucro. Além das coisas funcionarem na economia doméstica, eu dependo muito do cenário político. Por quê? Os principais direcionamentos para que a economia ande ou não ande vem da nossa classe política, né? Tanto que a gente tem ministro da Economia, ministro da Fazenda, ministro. Então, eles vão direcionar algumas ações, vão dar algumas ações que podem fazer com que esse cenário econômico ali da minha economia doméstica significa a economia do nosso país, do Brasil, dar direcionamentos fazendo com que isso ande ou não ande. Então, eu dependo da economia doméstica, do cenário político doméstico, do cenário econômico mundial. A gente não vive numa ilha, né? A gente vive num mundo globalizado, onde a gente compra e vende várias coisas. Então, se, por exemplo, China, que é um grande comprador de agronócio, né? Eles compram muitos produtos agrícolas nossos. Se a China está em crise, e está lá do outro lado do mundo, eu nem ouço falar, né? Se a China está em crise, a China vai comprar menos do nosso agro. Comprando menos do nosso agro, eu vou desenvolver menos uma parte da economia do Brasil. Se eu estou desenvolvendo menos uma parte da economia do Brasil e por algum motivo eu estava investindo numa empresa do agro, essa empresa não vai andar tanto como ela deveria. Então, eu também dependo do cenário econômico mundial e eu também dependo do cenário político mundial. Como assim, né? Por que eu dependo do cenário político mundial? Vamos lá, vou dar um exemplo para vocês da guerra Rússia-Ucrânia. A Ucrânia era a principal fabricante de fertilizantes e distribuidora do mundo. Fertilizantes a gente usa também direto no agro. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia parou de produzir, né? Não dá no meio lá da guerra para ficar produzindo. Então, cortou o fornecimento de fertilizantes da gente aqui no Brasil. Cortou o fornecimento de fertilizantes automaticamente.
eu diminuí a minha produção porque eu não tinha mais fertilizantes. Né? Só para vocês entenderem o que aconteceu com a história, o ministro da Economia, da Agricultura foi, interviu com o Canadá e conseguiu suprir essa necessidade de fertilizantes que deveria vir da Ucrânia para cá. O Canadá mandou para a gente. E aí, né, normalizou a produção do agro. Então, vocês percebem quanta coisa está envolvido para uma empresa decolar ou não? Eu dependo de economia doméstica, cenário político doméstico, cenário econômico mundial, cenário político mundial. Então, é uma gama imensa de informações e de mercados que eu preciso estudar, que eu preciso estar de olho e que eu tenho que levar em consideração quando eu for escolher as empresas que vão fazer parte do meu portfólio. E como que você minimiza esses riscos, né? Investindo seu tempo em estudar as empresas das quais você quer se tornar sócio. Se você quer tornar sócio, você quer colocar uma empresa do agronegócio no seu portfólio, da sua carteira de investimentos, né? Se você quer se tornar sócio do agro, você tem que dedicar um tempo e dar uma olhadinha ali, deixa eu ver como funciona isso, né? Se eu estou produzindo soja, quem consome a soja? Para onde vai essa soja, né? Qual é o cenário futuro da soja? Você tem que fazer, né? Tem que entender que todos esses movimentos do mercado, movimentos políticos, tanto nacional como internacional, vão influenciar nos seus investimentos e nas empresas que estão aqui no Brasil. Aí falando um pouco sobre vantagens e desvantagens da renda variável, né? Como eu falei para vocês, nada é 100% bom, nem 100% ruim, a gente sempre tem um lado bom e um lado de risco de qualquer investimento, qualquer negócio. Vantagem da renda variável. No longo prazo, ela é sempre vencedora, né? Se você colocar um índice do Ibovespa, né? As principais empresas que são negociadas na Bolsa Brasileira, no longo prazo, elas são sempre vencedoras, e vencedoras no sentido de render 30% ao ano, 20% no outro, né? No longuíssimo prazo, quando você vai olhar lá 20, 30, 40 anos, você percebe uma alta no gráfico. Pagam dividendos recorrentes no caso de lucro. Quando a gente se associa a uma empresa e ela tem lucro, ela vai me pagar os dividendos, ela vai dividir esse lucro comigo. Esse lucro se chama dividendos. A partir do momento que ela tem lucros recorrentes, se ela está no cenário econômico onde ela vai a cada ano melhorando e crescendo e crescendo e crescendo, você concorda que lá na frente eu vou ter dividendos bem maiores, porque as empresas têm potencial de crescer, né? É só ter uma boa gestão ali e elas têm um potencial de ganhar mercado, de crescer e de sempre crescer mais. Então, os meus dividendos, além de ter uma tendência, eu não ter essa limitação de ganho como eu tenho na renda fixa, eu ter isso sempre crescendo ao longo dos anos, eu ainda tenho a possibilidade de reinvestir esses dividendos, né? Como é um lucro que está vindo da empresa para mim. E, por exemplo, eu ainda estou na minha força de trabalho, eu não estou pensando em me aposentar ainda. Eu vou me aposentar daqui a 10 anos, 20 anos. Todos esses dividendos que a empresa for lucrando daqui até chegar a esses 10 anos, eu posso pegar e comprar mais uma ação dela. Eu vou aumentando a minha participação acionária nela. Posso pegar e comprar mais uma ação. Ela me pagou dividendos, ela lucrou, me pagou dividendos. Isso ano a ano, mês a mês, no caso dos fundos imobiliários. Isso gera uma bola de neve positiva. Você vai aumentando a sua participação e aumentando a sua participação, você chega lá na frente com um ganho extraordinário, né? Coisa que a renda fixa não consegue dar pra gente. É um mercado de alta liquidez. É óbvio que se você controlar o número de negociações, né? Você tem que olhar ali quantos negócios aquela empresa está fazendo por dia, para não entrar em empresas que não têm alta liquidez, mas é um mercado de alta liquidez no sentido de, por exemplo, você pode ganhar dividendos, né, ou ganhar aluguel comprando imóveis, comprando apartamento físico. Você compra um apartamento, aluga, e aquele aluguel ali, todos os meses vão ser os seus dividendos. Só que se você quiser vender aquele imóvel, você tem aí um período, né, uma falta de liquidez que você não consegue controlar. Por exemplo,
Você vai pôr ele no mercado, depende do preço dele. Se ele não tiver com preço atrativo, talvez ele demore a vender. Se você quiser vender rápido, você tem que baixar o preço, além do processo burocrático de toda a documentação, enfim. Para transformar o apartamento em dinheiro é difícil, né? Você não tem uma liquidez rápida. Quando a gente trabalha com renda variável, e aí, por exemplo, vamos pensar em fundos imobiliários, né? Que são ativos de renda variável parecido com o aluguel, o imóvel em si, né? Você tem um imóvel e recebe o aluguel. Quando eu compro um fundo imobiliário e eu tenho, 300 cotas de um fundo X, eu vou ter os meus aluguéis ali. No momento em que eu quero me desfazer daquilo, que eu quero vender essas cotas de fundos imobiliários, eu coloco ela lá, preço de mercado. Se for um ativo de liquidez, ok, né? Que tem um certo número de movimentações diárias, provavelmente no dia seguinte, aquele dinheiro já está na minha conta. Então, renda variável são ativos de alta liquidez. Você concentra um montante ali, você pode ter o valor de um apartamento físico, né? 100 mil, 200 mil, 300 mil reais ali. Quando você quer vender, você pode vender e esse dinheiro está na sua conta no dia seguinte, e o ativo físico você tem um pouco mais de dificuldade. Então, esse é o sentido da alta liquidez no mercado de renda variável. E você não limita seus ganhos. Então, se você fez o seu dever de casa, escolheu boas empresas, você vai ter, né, pode decolar aí junto com as empresas. A gente tem vários exemplos de empresas que estão se provando aí ao longo do tempo. O Itaú, por exemplo, é uma delas, né? Imagina se você tivesse comprado uma ação do Itaú lá atrás. É uma empresa que tem lucros consistentes, que sempre cresce, que está se reinventando no mercado. Mesma coisa Coca-Cola, Apple, para te trazer, né, empresas de fora. São empresas que estão constantemente crescendo. Então, você não tem limite para os seus ganhos. Agora, vamos às desvantagens, né, que também tem bastante. Você corre o risco da ruína. Tudo isso que eu te falei de positivo, né, se você não levar em consideração todo esse aprendizado que a gente está falando, né, de diversificação, de volatilidade, de liquidez, concentrar, colocar todo o seu dinheiro em um lugar só, achando que é um dinheiro fácil, que é um ganho fácil, né, que você não precisa se dedicar para encontrar as melhores ações, você tem o risco da ruína, né? Você pode, a empresa que você escolheu pode ter alguma característica e não se desenvolver, e perder valor, e o capital que você colocou nela simplesmente vai diminuindo e virando pó. A gente tem que ter muita ciência disso também, né? Que quando a gente vira sócio de uma empresa, a gente compartilha não só do lucro, a gente também compartilha do prejuízo. Prejuízo em que sentido? Quando você compra uma ação, um pedacinho daquela empresa, ela tem um preço, que pode ser de R$100. Vamos imaginar aqui, né? Tem outros preços bem abaixo, mas eu vou colocar o exemplo de R$100. Aí aquela empresa consistentemente vem apresentando esses resultados negativos. Negativos. Aí cada vez que ela apresenta um resultado negativo, as pessoas ficam com medo e tiram o dinheiro dela. Então, o que eram R$100 que você comprou, vão virar 90, 80, 60, 30, 10, até chegar a zero. Por isso que é muito importante escolher boas empresas, diversificar, prestar atenção na liquidez, entender a volatilidade, né? Por que será que ela está caindo? Será que é um movimento normal de mercado? Ou será que de fato a empresa perdeu fundamentos, né? Ela lucrava e agora não está lucrando mais. Aconteceu um evento no mercado. Tudo isso você tem que ficar de olho para não correr o risco da ruína. Renda variável não atende o curto prazo. Não adianta pensar em renda variável para o curto prazo. Por quê? Porque a economia não se desenvolve em um ano, em um mês, em 2 anos, né? É uma construção, né? Você não vê nada acontecendo no curto prazo, quando a gente pensa em desenvolvimento de empresas. Então, ela não atende o curto prazo. Você só vai trabalhar com renda variável para o longo prazo. Entender os ciclos do mercado, que inclusive é a nossa próxima aula. Você precisa entender os ciclos do mercado, né? O mercado se movimenta em ciclos de alta, ciclos de baixa, e esses ciclos eles sempre voltam às médias. Nada cai para sempre, nada sobe para sempre. Você precisa entender isso, tá bem ciente, para no momento em que o ciclo estiver de baixa,
Se a empresa que você escolheu mantiver os fundamentos, tudo bem, segura e até o momento de aportar. A gente vai ver isso mais na frente, né? Até o momento de aportar. Por quê? Porque o mercado se movimenta em ciclos, você precisa entender isso. Então, no momento que a renda variável está no ciclo de baixa, é o momento onde você aporta, né? No momento que a renda fixa está no ciclo de baixa, é o momento de você aportar, para você entender bem como funcionam os ciclos e não perder os melhores momentos de entrar em cada um desses ciclos. E é um mercado de alta volatilidade, né? Aquele sobe e desce de preço, sobe, desce, sobe, desce. Se você ficar prestando atenção nisso, se você ficar olhando o mercado todos os dias, você não vai ter paz na sua vida. Simplesmente você vai se deixar envolver pelas emoções do momento e não vai ter paz. Então, você precisa entender muito bem as características de cada produto do mercado, né? Como que ele se desenvolve, para saber onde aportar. Eu vou aportar na renda fixa, eu vou aportar na renda variável. Isso cabe na minha carteira, isso não cabe, qual é o prazo, quantas empresas eu vou colocar. Tudo isso você precisa entender para tomar as melhores decisões. Principais classes de ativos da renda variável. E aí, em cada classe de ativo dessas, eu tenho mais um montão de produtos ali dentro que eu posso escolher. Então, eu tenho ações na renda variável, são pedacinhos de empresas que eu posso virar sócia. Fundos imobiliários são empresas que pegam alguns imóveis, né, e vão cuidar daquele grupo de imóveis, vão cuidar para que eles sejam alugados para um inquilino, e ele vai dividir aquele aluguel com vocês. Então, é um produto de renda variável. ETFs, ele vai pegar um grupo de ativos específicos, né, uma cesta de ativos, vai colocar tudo dentro, alguém vai cuidar disso para você, no sentido de comprar e vender, movimentar essa carteira de ações específicas. Isso também é um produto de renda variável. Fundos de investimento, mais ou menos a mesma coisa. Eu crio um fundo onde eu vou colocar ali algumas ações, tem um gestor profissional cuidando daquele fundo para você e você pode aportar nele. Eu tenho commodities. O que são commodities? São produtos amplamente utilizados pela população. Então, todos os metais preciosos, ouro, prata, são todos lá, são commodities. Eu posso investir em petróleo, eu posso investir em trigo, em milho, em açúcar, gás natural. Todos esses produtos de uso comum são commodities e são produtos da renda variável e eu posso investir. Posso investir em câmbio, moedas de vários lugares do mundo, posso investir no dólar, no euro, onde você quiser, você pode investir. Índices, né? Você pode investir também, são produtos da renda variável. Ele é um grupo de ativos que representa a média de algumas empresas negociadas. Por exemplo, eu tenho o índice Ibovespa. Aquele grupo o índice Ibovespa, eu tenho algumas das ações mais negociadas na bolsa e eu posso investir nesse índice e ele vai replicar essa média desses ativos mais negociados na bolsa. É um bom investimento para quem quer diversificar ETFs, fundos, índices, porque dentro desses pacotes, né, você já tem várias empresas, você não precisa ir procurando ponto a ponto uma empresa. E eu tenho também criptomoedas, né, moedas digitais. Tem o Bitcoin, tem o Ethereum, mas vamos deixar só Bitcoin aqui, que é uma moeda que hoje está um pouco mais estável, mas para vocês entenderem que todos esses produtos, né, eles estão classificados como renda variável e tem uma alta volatilidade, eles oscilam bastante e todos eles são negociados em bolsa de valores no mercado financeiro. Continuo lembrando, né, que quando a gente investe, a gente está contribuindo para o desenvolvimento e crescimento do país, além do seu próprio desenvolvimento. E a tributação da renda variável é um pouquinho diferente, né? Eu tenho características específicas para cada grupo. Eu vou falar aqui de dois principais, que são ações e os fundos imobiliários, que são os que a gente vai movimentar mais. Então, ações.
eu tenho isenção de até R$ 20.000 por mês e CPF. Então, se eu comprei uma ação e aí eu quero vender ela por qualquer motivo, se essa venda dessas ações elas totalizarem o valor de até R$ 20.000, eu não preciso pagar o imposto de renda. Se ela for maior que R$ 20.000, eu vou pagar 20% sobre o meu lucro. Sempre sobre o lucro, né? 20% sobre o lucro. Para os fundos imobiliários, se eu vender uma cota com lucro, eu vou pagar 20% sobre o lucro. Eu não tenho isenção de R$ 20.000 como eu tenho nas ações. Elas não são tributadas na fonte, né? Como lá na renda fixa. É você quem tem que pagar esse valor através de DAF. Você vai lá no seu banco, você consegue colocar as informações lá e pagar o valor desse lucro. Os dividendos que elas dividem, né? Você é sócio, se elas lucram, elas dividem com você. Eles ainda não são taxados. Por que ainda? Porque já tem um projeto de lei tramitando, não sei se está no Senado, se está no Congresso, mas enfim, para taxar os dividendos, então a gente vai ter que pagar imposto em algum momento, eu acredito, sobre dividendos. Mas no momento que eu estou gravando essa aula, né, mês 4 de 23, ainda não está sendo taxado. Isso é o que eu queria falar para vocês, né? Sobre renda fixa, sobre renda variável. Vocês perceberam que é um mundo de informações novas, tem muitos produtos, cada um com uma particularidade diferente.